a graça salvadora a todos os que vão me ouvir e também aos que não vão me ouvir. E eu quero começar com um número de 7 bilhões e 800 milhões. É a atual população do mundo. E Deus deu um mandamento para toda essa população. E esse mandamento é que todos se convertam. Todos se convertam. E por que Deus deu esse mandamento? Porque todos pecaram. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Também em Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz: porque o salário do pecado é a morte. Então, por que todos têm que se converter? Porque todos pecaram e todos estão condenados a uma morte, e morte eterna. Essa morte aqui se refere à morte eterna. Mas, por outro lado, Deus não tem prazer em que ninguém morra eternamente. E como é que nós sabemos disso? Também pela palavra. Tudo só podemos entender de Deus pela palavra dele. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 32 diz: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto convertei-vos e vivei. Então, embora o homem esteja condenado por causa dos seus pecados à morte eterna, mas Deus não tem prazer nisso. Ele quer que todos se convertam e vivam eternamente. E a prova de que Deus realmente não quer que ninguém morra é que o versículo mais famoso, conhecido, poderoso da Bíblia, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único da espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça e sim tenha a vida eterna. Também em 1 Coríntios, ele falou, Coríntios 15, versículo 3: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu por nossos pecados. Todos pecaram, mas Cristo morreu por todos os nossos pecados. Imagine Deus e Jesus. Deus enviando seu Filho para morrer por todos os inimigos, já que todos pecaram e se tornaram inimigos de Deus. E Jesus se oferecendo a um sacrifício para passar sofrimento, humilhação e morte por esses pecadores. Tanto Deus como Jesus deu a maior prova de amor a toda essa humanidade que peca contra ele e não quer parar de pecar, porque não querem se converter, mas Deus continua amando e não tendo prazer que eles morram, e muitos estão morrendo eternamente. Uma outra prova de que Deus realmente não tem prazer em que nós morramos é em 1 Timóteo, capítulo 2, diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, não morrerem eternamente. Uma outra prova, em 2 Pedro, capítulo 3, esse capítulo foi escrito para pessoas que eram já convertidas, mas estavam ansiosas, duvidando da volta de Cristo, achando que ele estava retardando a volta dele, praticamente no primeiro século. E a resposta de Deus, versículo 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, a longanimidade de Deus, a grande paciência de ele não voltar, é esperando que alguns se convertam e não morrer eternamente. Olhem só por essas verdades da palavra de Deus, como Deus é bom, como é paciente. Uma outra eu quero agora falar sobre a questão da conversão. Já que Deus quer que todos se convertam,
para que vivam, é o tipo de conversão. É o tipo de conversão. Eu vou dar um exemplo que está em 2 Reis 23. Diz assim: antes dele, se referindo a Josias, rei de Judá, antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Antes dele, depois dele, nunca houve alguém que tivesse se convertido a Deus de tal maneira. É isso que é alegria para Deus, esse tipo de conversão. Também, eu lembro agora que Jesus também deu, em outras palavras, como é que ele quer a conversão das pessoas. Foi em Mateus 18, versículo 3. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. É óbvio que Jesus não está mandando que as pessoas, vão brincar de boneca, brincar de carro, brincar como crianças. Ele quer uma pureza de uma criança, um coração puro, humilde, sem discriminação, um coração simples. No caso, o próprio Jesus foi assim, mesmo sendo adulto. Por isso que ele pode mandar todos se converterem dessa forma. Ele deu o exemplo. Ele, com essa pureza de criança, ele mudava os ambientes, mudava as pessoas. E isso é para ser hoje em dia, mas precisamos que nós sejamos dessa forma também. Eu espero que essa mensagem resumida, porque o Evangelho realmente não tem mistério, não é difícil. A dificuldade é as pessoas que criam para fugir dessa realidade, de ser como Jesus, de ser puro como Ele, de deixar os pecados. Isso é que a humanidade não quer. E por não quererem seguir a verdade, se converterem como Deus quer, o mundo está caminhando cada vez mais desenfreado para uma destruição realmente. Cada vez mais o pecado se alastra de todas as maneiras, incluindo as próprias igrejas. Então, não há referência hoje em dia, não há referência. Então, precisamos, cada um de nós, ser essa referência onde estivermos. Mas é preciso que seja o tipo dessa conversão. É preciso reconhecer como Deus quer essa conversão. Então, a todos esses que vão me ouvir, não prestem atenção ao que eu falei, e sim ao que Deus está falando na palavra dele. Porque não é eu nem ninguém que faz mudanças, transformações, conversões. É Deus, a palavra dele, o Espírito dele. E que Deus abençoe a todos, que possam realmente mudar em suas vidas e conseguir ter essa vida eterna. Como Deus espera, que o prazer dele não é que ninguém morra, e sim que todos tenham vida eterna.